Queria refletir um pouco com vocês hoje, porque recentemente eu assisti um filme. Quem gosta de filme, acho que ele tem no Netflix, não lembro, que chama Sniper Americano. E ele conta uma história real de um soldado que se tornou um herói para os Estados Unidos, porque ele era uma máquina de matar. Alguns dizem que ele matou mais de 160 no Iraque e outros dizem que foi mais de 200. E ele se tornou, tanto que fizeram um filme sobre ele. E depois eu fui estudar um pouco mais sobre a vida dele e vi que também, na mesma época, um outro fenômeno de um soldado que virou celebridade, que depois se tornou conhecido como Marlboro Marine, não sei como pronuncia, porque era um soldado que foi fotografado, na internet tem fotos dele, que ele estava com o rosto com sujeira e com sangue e com um cigarro Marlboro na boca. E se tornou um símbolo dos Estados Unidos, que gosta de heróis, né? E que gosta de que o americano apoie as guerras e tudo mais. Só que o interessante é que ambos esses soldados, depois, quando se vai estudar e se falar sobre eles, ambos, mesmo sendo celebridades, dando entrevistas, ficaram famosos, filmes sobre eles. De pertinho, depois que foi ver o que ocasionou a história da guerra na vida deles, ambos tiveram problemas seríssimos a se readaptar, tanto no casamento. Eles acordavam, um deles fala que acordou enforcando a mulher, problemas com drogas, problemas com readaptação, com trabalho, problemas com relacionamento com os filhos, porque ninguém vive 8 anos de guerra, vendo tanta morte, com tanta destruição, sem que algo muito profundo se altere dentro da pessoa. E existe hoje, para quem tem Amazon, ou na internet hoje você consegue ver tudo, uma série que eu gosto muito da Julia Roberts, que é produzido também por ela, que chama Overcoming, que é superação, que é a história de, também, soldados que vêm da guerra, e esses soldados, eles passam por um local onde eles são reestruturados psicologicamente para depois voltarem para suas vidas antes da guerra. E o interessante, não vou dar nenhum spoiler porque vale a pena ver a série, é que algo que eles estão tentando fazer e se descobre logo no início, é que, sem que aqueles soldados soubessem, estavam dando para eles medicamentos para atingir as memórias da guerra. As memórias traumáticas que esses soldados tinham sofrido nesses 8 anos da guerra ao terror do Iraque. Só que, ao apagar dessas memórias que estavam sendo apagadas, eles estavam se desconfigurando, o caráter deles estava se alterando, a personalidade deles estava mudando, porque junto com as memórias traumáticas estava alterando toda a vida, toda a existência desses soldados. E a tentativa de apagar aquilo estavam gerando consequências, parece que piores do que com as memórias doloridas de antes. E você imagina, eu estava lendo a respeito, diz que mais de 1,5 milhão de americanos se envolveram em 8 anos de guerra. Desses 1,5 milhão,
mais de 40%, ou seja, mais de 600 mil, 700 mil, tiveram procuraram ajuda e foram diagnosticados com traumas. A maioria deles se envolveu com droga, a maioria deles se divorciaram, não conseguiram ficar casados, tiveram os seus vínculos todos fragilizados, dificuldade de demonstrar afeto, dificuldade de se relacionar até com os filhos, e em alguns casos ao ponto de suicídio. Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque, lógico, que quando você pensa de uma guerra, é algo muito forte, quase caricato para a nossa mente, tão frágil que sofre com um dedinho cortado. Você vê gente explodir na sua frente e você matar gente. Mas você e eu, todos nós somos um acúmulo na nossa vida de traumas. Você e eu, desde que a gente nasceu, a gente vive o primeiro trauma, segundo Freud, é o nascimento. Na hora que nasceu, a pessoa já tem um trauma. E ninguém existe neste mundo sem que, bem ou mal, e principalmente pelo mal, pela dor, marcas sejam deixadas na nossa vida. A gente cresce recebendo marcações na nossa alma, na nossa psique. E essas marcações, esses traumas, essas experiências de dor, de sofrimento, de alegria, mas em especial as experiências que causam dor na gente, não necessariamente um assassinato ou um espancamento, mas experiências que geraram grande trauma psicológico. Isso deixou marcas conscientes e inconscientes em todos nós. E nós somos o acúmulo disso tudo. Nós somos, para o bem ou para o mal, um acúmulo do nosso passado. Nós somos um acúmulo daquilo que no passado nos aconteceu, dos traumas que a gente viveu, dos relacionamentos que a gente viveu, daquilo que fizeram conosco e daquilo que a gente fez, tanto com os outros quanto com a gente mesmo. E isso, por mais que a gente tenha dificuldade muitas vezes de admitir, o nosso passado, ele tem um poder de paralisação e de deformação do nosso ser incomparável. Porque gera amargura, gera autovitimização pelos maus que fizeram para a gente, pela sensação de injustiça, pelo mal que nos fizeram. Nos deforma e nos paralisa pela culpa que a gente carrega, pelo mal que a gente fez aos outros, pelo mal que a gente fez a nós mesmos. Culpa, autovitimização, amargura, vai formatando e condicionando o modo que a gente enxerga tudo. A gente lida com as nossas relações com um senso de realidade todo deturpado. Porque você enxerga e interpreta a vida não como a vida na realidade é, mas você interpreta o outro, a si mesmo, as situações a partir dos óculos que você veste, do olhar que você tem. E esse olhar, como eu disse, está todo contaminado pelo veneno da amargura, pelo veneno da autovitimização, pelo veneno da culpa. Tudo que vai formatando e aprisionando todo o seu potencial
real para a vida numa paralisia adoecida, e que às vezes a pessoa passa a existência dela toda e morre com seus 70, 80, sem se dar conta que ele passou longe de experimentar o que seja o significado da vida, porque se ele se permitiu viver totalmente condicionado por isso. Só que quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para o que Jesus me ensina como sendo vida, eu vejo que eu sou o tempo todo desafiado a superar isso, a vencer isso. E para mim, um dos maiores exemplos de alguém que teve que lidar com isso o tempo todo teve que lidar, é o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, Paulo, antes de ser o apóstolo da graça, o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, que revolucionou o mundo sozinho muitas vezes, contra tudo e contra todo o movimento religioso que o perseguia, que foi uma voz do Evangelho da Graça no mundo. Esse homem, antes de ser esse homem, ele foi Saulo, um Osama Bin Laden dos dias dele. Então ele tinha que lidar o tempo todo com o mal que ele fez. Em Atos, na morte de Estevão, Paulo estava lá, vendo, participando daquilo, a loucura. Você tem noção o que é isso dentro da pessoa? Saber que quando a luz se acende dentro dela, porque sem luz nenhuma a pessoa já fica louca depois da guerra, muitas ficam loucos. Imagine uma pessoa com um mínimo de lucidez se dá conta do mal que ela realizou, os assassinatos que ela participou. Ele perseguia a igreja, aqueles que eram filhos de Deus segundo a consciência e que estavam se dedicando ao bem. Ele participava da perseguição e da morte, e ele teve que lidar com isso a vida toda. Com esse passado ruim, cheio de culpa, de amargura do que ele fez. E também ele tinha que lidar com aquilo que faziam contra ele. Porque ele estava se dedicando ao bem, à vida, à graça, ao Evangelho sendo proclamado, e ele vivia levando cacete na vida, sendo perseguido, açoitado, ao ponto que em Atos fala, em Coríntios, que eles chegaram a achar que ele estava morto, de tanto que o cara apanhou, por estar pregando graça, misericórdia, paz. Você lidar com isso, a pessoa te exclui do Facebook, você já entra em coma. A pessoa não te responde no WhatsApp e você já não dorme bem. A gente é frouxo demais. O homem apanhava e era perseguido. Ele finalizou a existência dele preso. Preso. Maior parte do tempo do ministério de Paulo ele estava preso. E a gente entra em crise se não tem uma BMW para ir pregar. E ele tinha que lidar com essas marcas nele. Ele tinha que lidar com esses traumas que, desde o que ele mesmo fez contra os outros e contra ele mesmo, e o tempo todo faziam contra ele, inclusive a própria igreja. Paulo foi desprezado pela igreja de Jerusalém, porque ele era livre demais na graça e eles gostavam de uma leizinha judaica. Então, esse homem, eu queria que você lesse comigo, escreve aos Filipenses, para mim, uma das passagens mais poderosas e que é extremamente coerente com o que nós estamos refletindo, lá no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3. Olha só o que Paulo,
Só para constar, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. 3, versículo 12 em diante, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido já aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Eu sei que eu ainda tenho muito que melhorar, eu sei que eu tenho muito ainda que compreender, mas uma coisa eu faço, uma decisão eu tomo, um modo de existir eu tomo para mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Interessante que ele diz algo que parece muito o que eu falei da série do Overcoming. Ele fala, eu decidi esquecer. Mas daí a gente pensa, o que ele quer dizer com isso, gente? Uma amnésia? É um remédio da Julia Roberts que vai me fazer esquecer, que eu vou olhar para a pessoa e não vou lembrar o mal que eu fiz para ela ou ela fez para mim? Só um parênteses, eu não sei se é bom ou é ruim, se é engraçado ou é trágico, ou é tudo ao mesmo tempo. Eu vi um pastor da igreja quadrangular, eu tive o desprazer de ver isso na internet, onde era a campanha do esquecimento, aonde as pessoas, obviamente, com uma bela oferta, e é um pastor famoso, a maioria aqui já foi até em pregação dele por aqui, mas não vou, isso não vem ao caso, dava uma pílula do esquecimento. Tá achando que é ficção da Overcome? Não, é Brasil, é aqui. O cara tomava a pílula e ele esquecia os traumas. Lógico, com uma bela oferta, né? Aquilo, Deus arrancaria os traumas. Mas será que é disso que Paulo está falando? Que é dessa safadeza gospel? Óbvio que não. Óbvio que não. Tudo o que diz respeito ao que é vida no Evangelho diz respeito a uma compreensão espiritual de significado para a vida. Tudo. O Evangelho é sempre uma realidade subjetiva de uma consciência, de um significado que se manifesta de maneira objetiva. E esse esquecer, é muito mais uma superação do que uma amnésia. É muito mais eu saber o que aconteceu, interpretar da maneira correta o que aconteceu e superar o que me aconteceu, o que eu fiz, o que me fizeram, o que aconteceu como um todo, do que eu olhar e nada mais aconteceu. Não é disso que Paulo está falando. E se eu quero superar algo que é um fato, eu preciso ter uma compreensão mínima do que o Evangelho me ensina. E é disso que eu queria rapidamente que você guardasse um pouco dessas compreensões. E a primeira que eu queria que você guardasse é que se eu quero superar os meus traumas, as marcas que eu carrego, as marcações que a minha alma tem nela, na minha psique, na minha mente, eu preciso ser honesto com relação a elas, realista com relação à existência delas em mim. Eu não sou uma pessoa 0 quilômetro, não. Eu fizeram comigo muitas coisas. Eu não eu não sou zerado psiquicamente. Eu sou uma nova criatura, eu sou um ser espiritual da eternidade no espírito, mas minha mente está carregada de marcas.
Você e eu, a gente só começa a superar as coisas quando a gente é honesto com relação a essas coisas. Quando a gente não finge que elas não existem. Quando a gente trata elas com profunda verdade. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela te liberta, também diz respeito às verdades das minhas próprias realidades. Das marcas que eu carrego, das deformações do meu caráter, da minha personalidade, que eu nem sei se eu sou isso, mas eu estou assim. Será que eu sou um cavalo do jeito que eu sou, porque eu sou assim, ou porque eu sou um acúmulo de coisas? Será que eu sou frágil da maneira que eu sou, porque eu sou assim, que é uma marca da minha personalidade, do meu caráter, ou eu estou todo formatado pelas marcações que eu carrego? Será que o meu modo de enxergar a vida, ela está puro em essência, ou eu tenho todo um condicionamento de enxergar a vida a partir de toda a dor que eu já sofri, de toda a dor que eu já causei, de toda a culpa que eu ainda carrego, de toda senso de injustiça e de vitimização que eu ainda auto-enganadamente finjo que eu não estou carregando, mas que volta e meia determina a minha maneira de enxergar a vida, cheio de auto-vitimização, de autocomiseração, de culpa, de coitadismo. Eu preciso ser honesto, de identificar em mim o que está me matando, o que está me paralisando, o que está escravizando a minha existência e me impedindo de provar o que Deus chama de vida para mim, hoje. Eu tenho que tratar com radical honestidade, de saber que, poxa, esses meus problemas aqui no meu casamento é fruto de muita coisa ruim que eu fiz e fizeram comigo. Entenda, não é você começar a transferências de responsabilidade, achar culpados e se culpar mais ainda. Não, estou falando de honestidade com relação à realidade das marcas que você carrega e que estão conduzindo a sua vida. Se eu não começar por aí, não existe liberdade dentro de mim. Enquanto eu não encarar as minhas prisões, eu não tenho capacidade de sair delas. Então, a primeira compreensão que eu preciso ter é ser honesto e realista com relação a essas marcas que muitas vezes eu carrego. Sabe o que o salmista fala? Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Deus sabe, eu aqui não sei. Eu aqui preciso enxergar. Deus sabe tudo. Eu aqui não sei nada. Estou todo condicionado, formatado, uma marionete na mão dos meus traumas e não estou me dando conta. Não termino o casamento, saio de casamento, termino amizades, saio de amizades, brigo com pessoas, entro em relacionamentos fradados ao fracasso. Meu Deus, está na hora da gente reconhecer antes que a gente se arrebente de vez. Você tem dois modos de reconhecer, pela sabedoria ou pela pancada. Porque se você vive desse modo, amigo, Coríntios fala que eu nada posso com relação à verdade, senão em favor da verdade. Se eu a ignoro, eu me arrebento. Ninguém está vendo, mas eu estou me destruindo por estar vivendo a escravidão do meu passado. Do que eu fiz, do que fizeram comigo, do que eu fiz para os outros, do que eu fiz a mim mesmo. Segunda compreensão que você precisa ter, se eu quero superar o passado, eu preciso viver sob o signo do perdão. Eu preciso decidir para a minha vida, todos os dias,
todos os dias, porque não é um negócio de hoje e amanhã está tudo ok. E todo dia eu tenho que me lembrar que o meu signo não é Capricórnio, não é Júpiter, não é o que sei lá o que for. Você vê que eu entendo de signo. O meu signo é a cruz, é o perdão de Deus. Eu tenho que decidir todos os dias. Não existe superação sem que o meu coração se pacifique. E não existe pacificação do meu ser sem que eu mergulhe no significado diário do que seja viver debaixo do perdão de Deus. Isso é algo que envolve toda a minha vida, porque perdão só começa a acontecer na minha vida quando eu não consigo perdoar de maneira plena, quando eu não acolho em mim o perdão de Deus de maneira plena. Porque perdão é graça. Eu não consigo agir com graça com aquele que é meu inimigo, com aquele que me faz mal, com aquele que me trai, e comigo mesmo, quando eu faço mal, porque eu falo de mim. Eu sou um algoz de mim mesmo que vocês não têm ideia. O quanto eu me julgo. O quanto eu sou, às vezes, carrasco comigo mesmo. Por quê? Tem muita coisa envolvida que me faz ser assim. E eu preciso ter honestidade para reconhecer isso com relação a mim mesmo. E eu tenho que tratar tudo sob o signo do perdão. E eu só começo a tratar a mim mesmo e o próximo de maneira absoluta em perdão quando eu acolho o perdão absoluto de Deus por mim. Eu só dou o que eu já recebi. Eu só trato com graça, mesmo o pior dos homens, quando eu acolho com graça, me sabendo o pior dos homens. Eu só consigo dar aquilo que de antemão eu já recebi. Como uma decisão de fé. Quando eu preciso o tempo todo me lembrar que eu fui perdoado e reconciliado com Deus por profunda e absoluta graça. Que eu não merecia, que eu continuo não merecendo, que eu sou ainda, nos meus melhores dias, um ser relativo, ambíguo, cheio de incongruências dentro de mim e que careço o tempo todo de absoluta graça, porque eu, entregue a mim mesmo, me faço muito mal. Então eu preciso de muita graça e eu acolho todo esse perdão diário, constante e absoluto por mim. Então, quando isso é uma realidade, quando eu entendo, quando Paulo escreve aos Coríntios que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e desse mundo eu faço parte, Deus estava em Cristo se reconciliando comigo, não levando em conta os pecados do mundo, ou seja, não levando em conta o meu pecado. Ou seja, Deus escolheu se reconciliar comigo para sempre, não levando em conta o meu pecado relativo à minha ambiguidade, à minha natureza torta, a minha capacidade de fazer e me fazer mal, mas Deus escolheu me perdoar e me absolver para sempre. E eu me lembro disso toda vez que eu preciso fazer isso para o outro. Porque se eu perdoar quem merece perdão, amigo, quem que eu vou perdoar? Se você precisar se arrepender para eu te perdoar, não, eu tenho que te tratar do mesmo modo que Deus me trata. E o Evangelho fala que antes que eu reconhecesse o meu pecado, Ele já tinha me perdoado para sempre. Então, eu te perdoo, não é porque você se arrependeu, eu te perdoo porque eu fui perdoado. E fui perdoado por absoluta graça. E essa mesma graça eu estendo a todo homem. Ninguém merece porque eu não mereço. E eu decido isso com relação ao outro, porque eu recebi
nesse mesmo juízo de graça. Então eu trato ao outro, então por eu me saber reconciliado eternamente com Deus, eu me reconcilio com todo homem e me reconcilio comigo mesmo. Eu me trato com graça, porque eu erro todo dia. Eu falho cada pouco. Quando eu percebo, quando eu não percebo, eu me julgo, eu tenho que ser pedagogicamente maduro para lidar com os meus erros, mas eu tenho que tratar a mim mesmo com graça, porque senão, amigo, eu começo a me flagelar. Eu começo a me culpar. Eu começo a viver debaixo de um jugo de culpa, de culpa pelo que eu fiz, de auto-vitimização pelo que me fizeram. E toda vez que eu não perdoo, o que cresce em mim é a amargura. E a amargura, Hebreus fala que é uma raiz de veneno que envenena o ser. E vai corrompendo e envenenando e destruindo todo o seu senso de vida, toda a sua existência vai se contaminando. Então, quando Jesus, falando com os discípulos, ele usa aquela hipérbole exagerada de quantas vezes eu tenho que perdoar, 7 vezes, ele fala, não, é 70 vezes 7 no dia, a mesma pessoa, ou seja, 490 o tempo todo, é um exagero, mas não é um mandamento moral. É um antídoto contra um veneno de morte. Vou falar de novo. Quando Jesus fala, perdoe sempre, viva debaixo desse signo de perdão, que se sabe perdoado, e perdoa todo mundo, a pessoa nem se arrependeu, mas já está perdoada por mim, eu decidi perdoá-la, eu não preciso conviver com quem me faz mal, eu não preciso ser sócio de quem me passou a perna, eu não preciso ser casado com quem é um cavalo, não, mas eu perdoo, até para me separar eu perdoo. Quando ele diz perdoe sempre, não é um mandamento moral, é um antídoto contra um veneno que cresce dentro de você e mata você. Escolha não perdoar e saiba, o que vai crescer em você é raiz de amargura. É simples e profundo desse modo, comigo, com você. Eu não concordo, meu amigo, nada eu posso contra a verdade, senão em favor dela. Como é que eu sei que isso é verdade? Não perdoe. E veja o que te acontece. Muitas vezes, estoura. É uma úlcera, é uma psoríase, é um câncer, é queda de cabelo, é de tudo. Isso de maneira mais somatizante no meu corpo. Mas mesmo que não estoure nem um dente mole, amigo, o seu olhar está todo corrompido. Você enxerga a vida numa perspectiva amargurada, mesmo que você babe o nome de Jesus todo dia. Só que eu só vivo debaixo desse signo de decisão e de fé, quando eu tenho essa compreensão renovada o tempo todo em mim, que eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu trato com graça porque eu sou tratado com graça. Eu perdoo sempre porque eu sou perdoado sempre. E eu perdoo e trato com graça, mesmo quem não merece, porque eu não mereço e sou tratado com graça. Quando a gente ceia, por que Jesus fala, fazei isso em memória de mim? Porque Ele queria que a gente batesse palma para Ele? Lógico que não. Deus está muito bem, obrigado e resolvido consigo mesmo, mesmo que você morra sem falar o nome dEle. Mas é você e eu que precisamos nos lembrar o tempo todo. É eu que preciso me lembrar. É eu que preciso me lembrar da minha relatividade, do quanto eu preciso de graça e do amor de Deus por mim o tempo todo. Porque sem isso eu me torno um ser, mesmo, e o pior que pode acontecer com a gente é quando a gente tem uma vida pseudo-íntegra.
Porque daí a gente se enche de justiça própria e ninguém erra com a gente sem que a gente vire um torturador. Porque como que você fez isso? Porque olha só, olha, e você vai ficando, e quando você erra, então você fica mais carrasco de si mesmo. Isso, amigo, vai deixando marcações na sua alma que corrompe a sua vida. Você baba veneno, cantando música gospel e escorrendo veneno de amargura. Enquanto a gente não tem essa visão realista, a gente não decide perdoar, a gente ainda vai fazendo concessões de ódio. Ah não, mas aquele político eu posso odiar. Não, mas aquela ali, você não sabe o que ela me fez. E a gente vai elegendo pessoas que são objeto do nosso ódio. Aquele ali é mau. O Evangelho fala que nem o diabo eu posso odiar, sabia? Lá em Judas, uma carta pequena fala que quando o anjo Miguel se viu diante de Satanás, ele fala que o Senhor te repreenda. Eu acho sensacional porque você não vê uma briga de ódio ali. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver com ódio e com vingança e com não perdão, nem com relação ao diabo, sem se corromper. Nem o diabo contra você pode te permitir viver com ódio e amargura sem que isso corrompa o teu coração. Então, eu decido perdoar o mundo. Olha, não sei o mal que você possa me fazer, mas de antemão eu estou decidindo perdoar. Por quê? Porque você é legal? Não, é pela saúde do meu ser. E porque eu fui perdoado com profunda graça, eu estou fazendo isso o tempo todo. Sentindo, não sentindo, na maioria das vezes a gente não sente nada mesmo, mas eu estou decidindo, para o meu próprio bem, para a saúde da minha existência, para que essas marcas que estão em mim não me corrompam para o mal. Não existe superação de passado sem que o teu coração se pacifique na graça. E não existe pacificação na graça sem que você acolha o perdão de Deus e decida tratar todo mundo e a si mesmo com esse mesmo perdão. É isso, amigo. Isso é o Evangelho. Pode fugir, você pode bater a perna, fazer culto, campanha, teologia, filosofia, psicologia. Se você não passar e viver sob o signo do perdão, amigo, você e eu estamos no laço sempre. E não é algo que eu faço no domingo e na quarta-feira eu vivo na memória. Não, é todo dia eu tenho que decidir sobre que signo eu vou viver. Se é o da vingança, se é o da amargura, se é o da auto-vitimização, seja o que for. Eu preciso entender, de uma vez por todas, que no Evangelho não há vítimas. Para Deus, não há vítimas. Ah, mas é que você não sabe o espancamento que eu levei. O que fizeram comigo. Mas se você se tratar como uma vítima, você vai babar a amargura. Esse trauma nunca vai ser superado dentro de você. E eu só supero o meu trauma quando eu decido perdoar. E eu só decido perdoar quando eu saio da posição de vítima e me coloco na posição de um filho acolhido pela graça e que decide tratar todo mundo com graça. Se eu permanecer como uma vítima, eu vou sempre me colocar num lugar que eu não fui chamado para estar. No Evangelho, não há vítimas. É difícil, a gente gosta muitas vezes de ser paparicado pelo anjo Miguel, a gente gosta daquele culto da pentecostal que vem alguém que fala que o anjo vai vir colher suas lágrimas. Mas no Evangelho, amigo, se eu quero ser homem saudável e uma mulher curada, eu tenho que deixar de ser vítima.
Eu tenho que ser senhor da minha consciência e falar: está tudo perdoado e pago em meu favor, e eu tratarei assim a todos. Eu fui perdoado, está pago, tetelestai sobre mim, e desse modo eu trato todos. O sangue que me cobriu, eu deixo escorrer para todo mundo. Do pior dos homens a mim mesmo quando eu falho, porque eu falho. A terceira compreensão que eu preciso ter, que eu tenho que ser honesto, radicalmente verdadeiro com relação a esses traumas e marcas que eu carrego do meu passado. Eu tenho que viver sob o signo do perdão. E eu tenho que entender as oscilações cíclicas da minha alma. O que eu quero dizer com isso? Eu decido hoje perdoar pessoas e a mim mesmo com relação a traumas que me causaram, a vícios que eu ainda carrego, tudo que eu ainda estou em mim. Daí a gente canta, jejua, ceia, faz tudo aquele negócio que emocionalmente parece que está tudo resolvido. 3 semanas depois, amigo, volta tudo. 1 mês depois, o ódio parece que vem tudo de novo. 4 meses depois, quando parece que você estava tudo bem, você enxerga aquela pessoa, ou você se olha no espelho, aquele vício traumatizado, aquele passado volta a querer te assombrar. E eu preciso entender que isso acontece. A sua alma, a minha alma, ela tem uma memória, que volta e meia aquilo volta. Ciclicamente eu tenho que lidar com aquilo. É interessante que esse texto que a gente leu de Filipenses, no capítulo 3, Paulo diz assim: eu sei que eu não alcancei, tem muito que alcançar. Ele fala: mas uma coisa eu faço, eu me esqueço, ou seja, eu escolho superar o que ficou para trás, e eu avanço e prossigo para o alvo. E essa terminologia que ele usa, a tradução original significa mais ou menos assim: eu pressiono contra a pressão. Dando a entender que ele decidia ir para frente, mas nele e contra ele tinham coisas que o pressionavam a recuar. Ele estava pressionando contra algo que o pressionava para trás. E é isso, e nada nos pressiona e nos prende mais do que a nossa vida emocional. E muitas vezes você tem um dia que você acorda sentindo o anjo Miguel e termina a noite sentindo um Beelzebu, de tanto sentimento ruim. Por quê? Porque a sua alma, amigo, ela é cíclica. A sua psique, ela não é do anjo Miguel. Ela é de um ser caído, de uma natureza relativa e que carece de graça o tempo todo. Enquanto eu não reconheço isso, e eu não entendo e sou honesto para admitir que, ok, é uma decisão de fé. Eu decido, em fé, pela compreensão da graça sobre a minha vida, perdoar todo mundo e decidir caminhar sob o signo do perdão. Meia hora depois, aquele ódio volta, aquele trauma vem, tudo aquilo volta, amigo, te pressionando a travar, a paralisar, a não avançar, a ficar aqui, a voltar tudo de novo. E eu tenho que entender que isso faz parte. Esse movimento cíclico da minha alma é real para todo mundo. Essa xícara não tem, eu tenho. Isso faz parte de marcas que a gente tem. Mas eu preciso discernir e compreender que demora, às vezes, a minha alma, a minha psique, entender o que eu decidi. Parece simples, mas é libertador na prática. Então, quando aquilo você está indo e aquele vício volta,
aquele vício de ira, de ódio, de raiva, de sentimento de culpa ou de sentimento de autovitimização que volta e volta, você tem que tratar e falar, voltou. Mas eu tenho que tratar disso perdoado. Eu tenho que olhar para aquilo e falar, você está perdoado. Ou como o salmista Davi fez, lá no Salmo 42, ele fala, por que está abatido a minha alma? Ele conversou com a própria alma, com a própria mente dele, com a própria psique dele, falando, olha, você vai igual. Sabe, às vezes a gente tem que se pegar pelo colarinho e falar, você vai. As vontades, não é com vocês, eu sei que é só comigo. Tem dia que a gente não quer. A gente quer ficar debaixo do edredom, se sentindo tadinho de mim. E olha o que me fizeram, e nada está funcionando. Amigo, nessa hora você tem que entender os processos e decidir ir. Não se tratar de maneira flagelante. Não, porque se você começar a se sentir mal por estar se sentindo mal, sabe o que vai acontecer? Aquilo gruda, aquilo vai viciando mais a alma. Por isso que, sabe, jejum e oração para vencer trauma, campanha de não sei o que para vencer trauma, encontro de não sei o que para vencer trauma, e a pessoa só fala do trauma, e ela só lembra do trauma, e ela ora, e aquilo vai virando, vai cravando na pessoa. O Evangelho me fala que eu devo reconhecer, perdoar, entender que aquilo vai querer voltar, mas eu decido. Aquilo tem que deixar de ser o foco da minha atenção. Eu tenho que perceber que está ali. Muitas vezes vão querer voltar, mas aquele sentimento, aquela raiva, aquela ira, aquele vício, tudo aquilo está perdoado. Eu trato aquilo perdoado. Eu venço sabendo que está vencido. Para Deus, está vencido. Diante da luz, eu estou coberto pelo sangue. Eu sou aperfeiçoado para sempre, então por isso eu estou sendo aperfeiçoado. É o que Paulo fala, eu falo, olha, eu fui alcançado, eu já cheguei lá, mas eu tenho que lidar com o dia de hoje, onde eu estou aprendendo ainda. Eu sou um ser pronto, mas que está sendo aperfeiçoado. Eu sou um ser salvo, o meu espírito, quem eu sou, está salvo. Mas Tiago fala, olha, a sua alma está sendo salva ainda. Eu sou da eternidade, acabou. Se eu cair duro aqui, com trauma e tudo, eu vou para a glória. Mas enquanto eu caminho aqui na terra, a minha psique vai se desenvolvendo, a minha mente vai se curando, os meus traumas vão sendo superados. E quando eles voltam, e quando aquele ciclo parece que volta, aqueles períodos parece que de maior tentação, aqueles períodos que parece que a gente está mais frágil, aquelas TPMs de todo mundo, homem e mulher, parece que tem períodos que a gente está tudo exposto. Hoje, a hora que eu fui fazer o curativo, eu dava uns tremelique, e o homem falou, o que foi, está doendo? Eu falei, não, mas está com uma sensibilidade, que como está na carne, estava sensível. Então, querendo ou não, eu tremia. E tem épocas na nossa vida que parece que a nossa alma está em carne viva. E parece que se alguém te olhar torto, você dá um tiro na cara. E quem que sofre? É a tua esposa, é teu filho, é quem convive com você, que aguenta você sem máscara. E nessa hora, se você se tratar com culpa, se você se tratar com juízo, se você ficar com raiva, com amargura, vai só piorar. Nessa hora você tem que reconhecer, ser honesto de se encarar no espelho e falar, voltou, mas eu decido igual. Por isso que Paulo fala, olha, uma coisa eu faço, eu avanço e prossigo, ou seja, eu pressiono contra a pressão. Não posso bater muito que está doendo. Eu pressiono sabendo que eu estou sendo pressionado.
Para melhorar, eu tenho que saber que eu estou nadando contra o fluxo. Eu estou indo muito contra o fluxo da minha própria natureza instintual, animal, que gosta de vingança, que gosta de se sentir coitado, que gosta de ser paparicado, que gosta de lamber ferida, que gosta de se olhar no espelho e falar tadinho. Tudo isso que a gente sabe que é. Então você tem que pressionar. E a quarta compreensão é que eu lido com isso escolhendo, reconhecendo, perdoando, entendendo os processos, mas eu decido no dia de hoje o caminho do bem. Porque o meu passado, ele não existe mais. Ele só existe na minha memória. Ele não existe mais. Ele só é uma memória para mim e para os outros. Mas ele não é uma realidade. O meu futuro, ele só é uma ficção também. Uma ilusão, uma fantasia. A gente espera coisa boa, a gente ora, né? Ninguém aqui é masoquista. Espero eu. Mas ele ainda também não existe. É uma esperança. O único dia que eu tenho é hoje. Hebreus, no capítulo 4, o autor de Hebreus, que provavelmente é o apóstolo Paulo, ele dizendo que se no dia de hoje eu ouvir, se a minha consciência de despertar, que eu não endureço o meu coração, porque eu só tenho o dia de hoje. O evangelho, a graça, o perdão, a misericórdia, tudo se renova hoje. Eu não tenho graça para o passado, eu não tenho graça para o futuro, eu tenho graça para hoje. É hoje que eu tenho graça, é hoje que eu tenho perdão, e é hoje que eu tenho que decidir qual o caminho que eu vou percorrer. O que eu vou fazer com tudo que eu identifiquei. Porque, às vezes, nesse processo, às vezes a gente pede até ajuda, vai num terapeuta, vai num médico, vai num psiquiatra, a gente desabafa com um amigo e às vezes a gente precisa disso, de trazer para fora mesmo. A gente corre o risco de começar a criar álibis, transferências, viu? Foi minha tia, aquela louca, aquele pai desnaturado. Eu me sinto assim porque eu traí, eu sinto isso porque eu passei a perna, e a gente começa a arranjar álibis para a gente justificar a nossa doença. E o que o Evangelho me fala? Eu reconheci, identifiquei, acolhi o perdão, entendi o processo, então agora está na hora de decidir. Vi que o que está me matando é o meu braço. O que Jesus fala? Fique com dó do braço, olha, e faça carinho no braço. Ele fala, não, arranca o braço, mas vai. Viu que é o olho? Viu que é o olho que está necrosado? Está cheio de... Está te matando, amigo? Arranca esse olho, mas vai. E como que eu começo a superar isso? Isso é difícil, porque a gente gosta que os outros façam, mas Isaías 58, que é colocado em maioria das Bíblias como a receita da cura. Você quer uma receita de autoajuda? Leia depois Isaías 58. Eles começam uma oração e jejum, e aquela coisa toda espiritualoide. E daí vem Deus e fala com o povo, vocês falam, o jejum que me agrada, a oração que me é ouvida, ele fala, é você abrir, procurar gente com fome e dar comida. É você parar de olhar para a sua dor e olhar para a dor do outro. Colocar você em perspectiva, reconheceu, identificou, perdoou, se perdoou, acolheu o perdão agora, amigo, está na hora de parar de olhar para o seu umbigo e ajudar o outro. E ele fala, quando você decidir fazer isso, o texto fala, então a cura romperá sobre você. Quando eu escolho me tirar do centro, quando eu escolho parar de olhar para o meu umbigo e olhar para fora, daí o texto fala, então a cura romperá sobre você.
Então, quando eu decido agir para ser um instrumento da cura do outro, então a minha cura começa a acontecer. Quando eu decido ser um instrumento de provisão para a fome do outro, então a minha fome existencial começa a ser suprida. Então, quando eu decido ser um instrumento de superação para o outro, então, sem eu notar, eu começo a superar. Mas antes disso, enquanto eu for o centro, enquanto, tudo bem, busque ajuda, ore, faça tudo, entenda, reconheça, mas meu amigo, se você permanecer no centro do universo, e a gente gosta de ser o centro do universo, a gente vai babar e não supera nada. Parece, é desconfortável, né? Você queria que eu falasse, vamos te dar uma pílula do milagre, mergulhe no poço, vá até a Atlântica, dê 3 piruetas e tudo superará. E vem Jesus e fala, ok, querido, vai ali e vê alguém doente, ajude. Vê alguém sofrendo, acolha. Vê alguém com fome, dê comida. Vem alguém desabafar, você está precisando desabafar, mas vem alguém te desabafar, a receita da cura é, seja um ouvido para o desabafo. Eu falo por mim, eu olho para a minha vida, quando eu com 19 anos decidi que o Evangelho seria o meu ser, que eu fui embora da minha cidade, eu fui lá, tudo lenhado de trauma. Tudo cheio de pereba na alma. E cada vez que eu sou tentado a voltar a me lamber as minhas feridas, sabe como eu curo isso? Não é me ajoelhando e orando, é aqui, ó, é pregando. É falando para você o que eu creio. E muitas das vezes eu já cansei de lembrar que não estava com a menor vontade, mas quando eu finalizo, parece que o meu ser é renovado. Parece que eu subo 3 casas dentro de mim mesmo. Porque eu decidi. Eu escolhi fazer de tudo que me aconteceu, de tudo que eu me fiz de mal, de tudo que eu fiz de mal para o outro, de tudo do mal que me... Todas as marcas que eu carrego são vencidas quando eu identifico, quando eu perdoo, quando eu reconheço o ciclo e quando eu decido o bem. E fazer o bem ao outro. E fazer o bem quando eu não sinto vontade de fazer nada para ninguém. Mas nessa hora, nesse momento, eu me pego pelo colarinho e falo, você vai. E olha, muitas vezes eu já cheguei, não aqui, mas em outros lugares, pelo colarinho de mim mesmo. Só por decisão de quem ia mandar na minha vida. Se eram os meus traumas, as marcas que eu carregava ou a minha consciência segundo o Evangelho, segundo a vida. No dia de hoje, eu não preciso decidir para a semana que vem. Eu só tenho hoje. É hoje que eu decidi o que eu ia fazer. E é hoje que eu decido, quando eu ouço, quando eu percebo, se eu darei ouvidos à voz da vida ou darei ouvidos às minhas marcas e os meus traumas. E eu só saio dessa prisão quando eu escolho o bem. E muitas vezes eu escolho contra o meu desejo. Muitas vezes eu escolho contra as minhas emoções. Muitas vezes eu escolho contra o ímpeto da minha natureza e dos vícios que a minha mente ainda carrega. Você acha que se sentir pena de si mesmo não vicia? Ser grosseiro não vicia? Ser mal educado não vicia? A sua mente vai criando sinapses neurais e você vai se formatando por aquilo. E você quebrar isso, amigo, não é com água benta. É com consciência, com perdão de Deus, com entendimento desse ciclo na sua alma e com decisão no dia de hoje. Quando eu vou decidindo isso, Romanos fala que, então, quando eu decido esse caminho do amor, da misericórdia, da justiça para o outro, com essa consciência do Evangelho em mim, então todas as coisas passam a cooperar
cooperar para o meu bem, para o bem do meu ser. As coisas gostosas, as coisas amargas, tudo. Eu não preciso tomar remédio para aquilo ir embora. Eu não preciso fazer a campanha da pílula milagrosa. Eu não preciso ir para a clínica da Julia Roberts. Para tomar. Não. Quando eu decido, quando eu compreendo o processo, quando eu ressignifico tudo, quando eu perdoo tudo, quando eu me perdoo em tudo, e tomo essa decisão do bem, do amor, da misericórdia, então todo trauma, todo vício, todo lenhado que eu fiz, que eu fizeram, tudo isso vai cooperando para o bem do meu ser. Tudo isso vai cooperando para o bem da minha existência. Queria terminar, tem um texto, lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, aqui, o texto diz assim que toda dor que a gente vai passando, sofrimentos que a gente acontece, traumas que a gente vive, eu devo encarar tudo isso como objeto de ensino para mim. Que disciplina não é aquela coisa da Assembleia que eu não canto porque você está disciplina. Não, isso é frescura de louco. Disciplina, segundo o Evangelho, é ensino. Por isso que você vai para a escola, tem a disciplina de matemática, porque é o ensino de matemática. Então, eu sou um discípulo quando eu me coloco debaixo da disciplina do Evangelho. Então, e o autor de Hebreus, ele vai falando assim, olha, comece a entender que as dificuldades, todas elas, as dores, traumas, lá no versículo 7, diz assim, suporte tudo, entenda tudo isso como disciplina, como objeto de ensino, de construção da sua existência. Ele fala, agora aonde eu queria chegar, mas ele fala lá no versículo 11, e ele é muito realista, ele fala, lógico, né, gente, que nenhuma disciplina, aflição, trauma, dor, marcações que você vai carregando do seu passado é recebido e parece um motivo de alegria. Lógico que não, só se você babasse, espumasse de louco. Mas já é tristeza, lógico. Mas ele fala, se entenda, mais tarde, quando eu processo tudo na luz, na graça, no perdão, sob o signo do perdão, entendo os processos todos, entendo que a minha alma, de vez em quando, ela quer voltar tudo de novo. Quando eu entendo tudo isso, e escolho o caminho do bem, do perdão, do amor, da misericórdia para o outro e para mim mesmo, quando eu tomo essa decisão, mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz. Frutos de justiça e de paz. De justiça e de paz. No mundo, não, em você, amigo. Às vezes você vai morrer preso igual Paulo morreu preso, mas dentro dele tinha frutos de justiça e de paz, para aqueles que por elas foram exercitados. Ele diz assim, portanto, versículo 12, se fortaleçam nas mãos que estão enfraquecidas e nos joelhos que estão vacilando, porque a gente, no processo, a gente se enfraquece. O joelho vai vacilando. Ou é só comigo? E façam caminho retos para os seus pés, e para que o manco não se desvie da estrada, não, do caminho dentro de você, do caminho do bem, da misericórdia, do perdão, da paz, da longanimidade. Esse é o caminho. Por lá de fora é só a estrada, dentro é o caminho. Ele fala, por causa não se desvie antes, pela decisão de se fortalecer as mãos,
de não vacilar os joelhos, de decidir pelo caminho do bem, de entender todo o processo, toda a dor, só como uma disciplina para a vida, para a construção, para a vida. Quando eu decido isso tudo, você seja curado. Lógico que a gente fresco do jeito que a gente é, mole do jeito que... O mundo todo está cada dia mais mole e fresco. A gente não aguenta uma gripe sem esmorecer mais. Gente, eu achei que eu ia morrer com o meu dedo. Estou brincando, achei não. Pelo menos não achei. Mas a mulher da farmácia falou, ih, vai arrancar a unha, vai dar costura. Eu falei, aquilo foi me dando uma angústia. Mas a gente está mole demais. Então a gente gostaria que a campanha da pílula fosse verdadeira. Por isso que aqui nós estamos em 15, 20, e essas campanhas é milhares de milhares. Porque a mentira fácil é muito fácil de enganar. Por quê? Porque a gente quer ser enganado. A gente quer ser ludibriado, enganado, e a gente se auto-engana de que esse processo vai funcionar. Mas o Evangelho quer me fazer homem, mulher, adulto. Mas para isso eu tenho que fazer como Paulo. Eu tenho que olhar para o meu passado e vou decidir superar essa bagaça toda. O que eu fiz para os outros, o que eu fiz para mim mesmo, o que fizeram e fazem contra mim. E eu tenho que decidir. Eu tenho que ser honesto e realista com relação a tudo. Com relação às marcas que eu carrego. Com relação a tudo que ainda tenta me influenciar, me formatar, me escravizar. Eu tenho que olhar para tudo isso com essa honestidade, me sabendo totalmente perdoado. Na luz, trato tudo com perdão, com graça, com misericórdia, porque eu não mereço nada, eu mereço laço. Mas Deus escolheu me perdoar. Então, eu acolho isso e dou isso para todo mundo. Com a mesma graça que eu sou tratado, eu trato a todos. E nesse processo, de vez em quando eu tenho que me lembrar, porque a minha alma é cíclica, às vezes ela quer voltar a vomitar de novo. E eu tenho que, como o texto fala, às vezes a nossa mão vai enfraquecendo. O nosso joelho vai desvanecendo, vai ficando mole. Mas quando eu decido, e eu decido, e eu decido, e eu decido, e eu não tenho que decidir para o mês que vem. Olha que coisa linda do Evangelho. Eu não tenho que decidir para o ano que vem. Eu não tenho que escolher nem para amanhã. Eu tenho que escolher só para o dia de hoje. Sabe? Eu só tenho hoje. Eu não sei, amigo. Eu posso ir deitar e não acordar. Eu só tenho hoje. Eu tenho hoje para perdoar todo mundo. Eu tenho hoje para me perdoar. Eu tenho hoje para perdoar o mal que eu fiz para todo mundo. Eu tenho hoje para olhar para todo mundo, sentindo, não sentindo, gostando, não gostando, convivendo, não convivendo, falar, eu não tenho juízo sobre ninguém mais. Porque o meu juízo foi pago. Então, hoje eu decido amolecer o meu coração, a voz da vida e tratar com vida e graça todo mundo. E fazer o bem hoje. Não preciso montar uma ONG supersônica, eu posso fazer o bem hoje. Com aquilo que me vier às mãos, eu faço em amor e misericórdia. Quando eu decido isso, o texto fala, então, o mesmo termo de Isaías 58, o autor de Hebreus fala, para que isso tudo, você educado na justiça e na paz, você seja curado. Amém, meus irmãos? Do que a razão possa alcançar. Quem fez o céu, quem fez a terra e o mar, quem ensinou a amar.
dia ser.